Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. E hoje aqui no Viver Mais, a alegria de tomar um café com a doutora Tati Andrade, um brinde à vida, doutora Tati. Prazer, Ian. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. A doutora Tati é médica pediatra, doutora em saúde pública e hoje ela se dedica, especialista em saúde no Unicef, não é isso, doutora Tati? Exatamente, Ian. Como é que está esse momento, doutora Tati? Então, eu inclusive estou lotada, Ian, em Salvador, né? O Unicef de tempos em tempos faz uma redistribuição dos profissionais e eu coube a mim ir para Salvador. Mas agora, por conta da pandemia, a gente está trabalhando em casa, né? Então, eu estou aqui com a minha família, mas sempre apoiando os projetos, especialmente da Bahia, Minas Gerais e Sergipe. Mas, de alguma forma, também eu acompanho o Ceará, o escritório aqui de Fortaleza, que é liderado pelo Rui Aguiar. Então, sempre que possível, e também acompanho alguns projetos do governo do estado, da prefeitura de Fortaleza, dos municípios do interior. E não me desligo totalmente do Ceará, porque realmente é minha terra, né? Uhum. A gente conversando antes aqui, a doutora Tati dizia que se integra muito, se entrega, melhor dizendo, a esse trabalho, né, Exatamente. doutora Tati? Como é que podemos definir hoje a situação da saúde? Porque o Unicef é focado somente em crianças, né? Crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Qual é hoje essa realidade no Brasil, doutora Então, Tati? é importante explicar até para os telespectadores, assim, o Unicef foi criado após a Segunda Guerra Mundial para atender as crianças órfãs da guerra. Em 1946, após, com a criação da ONU, foram criados alguns fundos e foi criado esse fundo emergencial para atender as crianças órfãs da guerra. Uma das adolescentes na época que foi atendida foi a Audrey Hepburn, atriz, né, que depois se transformou em embaixadora do Unicef, né, depois de já famosa, né, já no cinema. E o Unicef chegou no Brasil em 1950, chegou no estado da Paraíba para atender as crianças desnutridas. E hoje, quer dizer, no ano 2000, o Unicef está presente em mais de 190 países. No Ceará nós temos um escritório desde 1988, foi no primeiro governo do Tasso Gereissati, ele solicitou a abertura do escritório. E nós trabalhamos com os direitos das crianças e dos adolescentes em geral, com políticas públicas, né, mas também com participação dos adolescentes. Essa é uma fortaleza do Unicef, é viabilizar que os adolescentes participem das políticas públicas que lhes dizem respeito. Né, nós trabalhamos com saúde, com educação, com proteção, cidadania, e esse componente da participação adolescente, que é relativamente novo nas políticas. Não é muito comum que exista um espaço para que os adolescentes se posicionem sobre aquilo que diz respeito à vida deles, né? E esse é dos pontos fortes do trabalho do Unicef. Pois é, desde que foi fundado, então, doutora Tati, muita coisa mudou, né? Exatamente. Hoje a gente vive em função, ou refém, diria assim, da tecnologia. Isso, de alguma forma, influencia esse trabalho do Unicef com essas crianças e adolescentes tão focados, voltados para essa tecnologia? Positivo mais ou negativamente? Talvez até mais negativamente. Apesar de que, nesse momento da pandemia, por exemplo, nós estamos precisando muito de todas essas ferramentas para viabilizar a educação, claro, né? Mas como você até tentando responder a primeira pergunta e complementando com essa, alguns indicadores melhoraram bastante no Brasil, como a mortalidade infantil, a desnutrição infantil, a mortalidade materna, não tanto como a mortalidade infantil, mas a gente teve outros indicadores que pioraram muito, que foi a mortalidade de adolescentes vítimas de violência. Acho que você, como recentemente saiu uma pesquisa, né? Exatamente, uma parceria que nós temos com a Assembleia Legislativa, no Comitê de Enfrentamento desses homicídios de adolescentes. Mas assim, a tecnologia, ela é importante, ela faz parte da nossa vida, mas há uma preocupação muito grande com o excesso de telas, né? Inclusive, a gente vê, às vezes, bebês com 6, 8 meses, a partir do momento que eles conseguem segurar alguma coisa na mão, eles já estão com o smartphone da família. E isso nos preocupa muito, porque tem influências muito negativas. Por outro lado, agora, com as escolas fechadas, nós estamos precisando muito
que o governo, que as empresas viabilizem o acesso à internet para os estudantes das escolas públicas, que muitos não têm acesso nem a equipamentos, nem à internet, para que essa desigualdade que existe entre alunos de escolas privadas e escolas públicas não aumente tanto, né? Nosso trabalho, inclusive, como Unicef, é sempre tentando reduzir essas desigualdades. E com essa dificuldade de acesso, quer dizer, realmente há tendência que isso vai piorar muito. O jovem de amanhã que passa pelo Unicef, ele vai ter uma visão diferenciada do mundo? Ele vai saber envelhecer? Há esse foco, essa preocupação com o futuro dessa geração? Inclusive, o principal projeto que nós temos, o programa, eu diria até iniciativa, que nós temos no Nordeste e na região amazônica, é o Selo Unicef. Então, o Selo é um programa de reconhecimento, de certificação para municípios que atingem certos resultados. Dentro dessa iniciativa, nós temos os núcleos de adolescentes, são os NUCAs. E os NUCAs, a gente forma grupos de adolescentes e eles trabalham com vários temas. Um dos temas é o tema da saúde, é o tema da promoção da saúde, é o tema da sexualidade saudável, é o tema... Agora a gente está muito preocupado, Ian, com a questão da vacinação dos adolescentes. O Brasil é um dos países que tem um dos calendários de vacinação na rede pública mais amplos do mundo. E temos vacinas, por exemplo, para meningite, meningocócica, que é uma doença grave, mas muitas vezes os adolescentes não procuram essas vacinas. Então, por meio desses núcleos de cidadania dos adolescentes, são os NUCAs, a gente promove vários movimentos. Um deles é pelo direito de votar, muito importante nesse período, né? Orientando os adolescentes para que façam seu título, vão lá fazer o registro no cartório eleitoral, participem de todo o processo eleitoral. Mas outros, como a questão, inclusive, ambiental, a gente está tentando trabalhar muito também com os adolescentes, os aspectos do meio ambiente, mas o tema da gravidez na adolescência é um tema que é muito trabalhado, porque a gente sabe que a gravidez não intencional ela pode mudar a vida, né, desse jovem, desse adolescente. Muitos deixam de estudar. Se já não tinha muito tempo para o autocuidado, vão ter menos, porque vão ter que trabalhar para sustentar uma família, né? Então, mas a gente sempre trabalha muito o tema da saúde. No final do ano, quando vocês fazem aquele balanço, dizem assim, a gente conseguiu ou ainda falta conseguir mais ainda? Os resultados do nosso trabalho, Ian, dependem muito do governo e, vamos dizer assim, das famílias, eu diria, porque nós não fazemos um atendimento direto. Nós trabalhamos com as gestões estaduais, municipais, também com o governo federal, para criar programas, para manter programas, mas o financiamento é todo público, em geral. Nós treinamos as equipes, por exemplo, nós treinamos as equipes municipais, mas quem executa é essa equipe. Entendi. Para viabilizar esse programa. Por exemplo, educação sexual nas escolas, o próprio atendimento adolescente nas unidades de saúde, a oferta dos métodos contraceptivos, né? Então, tudo isso. E a própria participação do adolescente em participar dessas atividades da escola, em termos de educação sexual, e na unidade de saúde, que muitas vezes a unidade de saúde é bem preconceituosa e bem conservadora e assim, diz assim, por que você está aqui pedindo um método contraceptivo? Você é muito jovem. Não cabe ao profissional de saúde fazer esse julgamento. Ele pode orientar, alertar, mas não cabe fazer esse julgamento. Então, assim, depende de vários fatores. Depende também das famílias. Muitas famílias acham ruim quando os professores fazem o trabalho de educação sexual, porque dizem que está ensinando a começar a ter relações sexuais. Não há isso. Os jovens e os adolescentes vão começar na época que eles queiram. Agora, tendo orientação, eles vão começar de forma segura. Mas aqui no Viver Mais, doutora Tati, eu falo sempre das dores e as delícias da passagem do tempo. Perfeitamente. A pediatra, a doutora em saúde pública, a mulher, a médica do Unicef a gente conhece, mas a pessoa, Tati Andrade, nós vamos conhecer um pouquinho mais no próximo bloco. Tá bem. Combinado? Combinado. Viver Mais volta já. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa.
Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de Volta, e hoje você já sabe, tomando aqui um café com a doutora Tati Andrade, hoje especialista no Unicef, né, doutora Tati? Mas a gente quer conhecer um pouquinho mais da rotina, quando não está respirando Unicef. O que a doutora Tati faz? É mãe, já é avó? Conte um pouquinho aí, doutora Tati, como é que se cuida, tá enxutésima, linda? Então, eu sou casada com Barbosa, tenho 2 filhos, Carolina, que tem 30 anos. Médicas Bernardo. também? Não, a Carolina é designer de interiores, faz interiores, e o Bernardo é arquiteto. E, assim, eles ainda vivem conosco, ainda não são casados, mas eu gosto muito de participar do trabalho dos meninos. E uma coisa, assim, que eu gosto muito, acho que hoje que eu gosto mais é de ir para a fazenda do meu pai, chupar tangerina. Tem uma plantação de tangerina? Olha, você imagina, no sertão dos Inhamuns do Ceará, no sudoeste do estado, né, perto já, na divisa com o Picos, no Piauí, ele tem um pomar incrível lá. Então, assim, uma das coisas boas. Agora eu tenho ido muito pouco por conta da pandemia. Porque está morando em Salvador. E porque estou morando em Salvador. Mas, assim, eu trabalho muito, eu sou realmente viciada em trabalho, mas, assim, gosto de assistir um filme, gosto muito de ficar em casa, e gosto de curtir minha família, e adoro viajar, quando a gente tem a oportunidade de viajar com a família, né, assim, sempre que a gente pode. Eu, ano passado, passei 2 meses trabalhando na Bósnia. Na Bósnia? Bósnia e Herzegovina, foi uma experiência interessantíssima, porque eu não conhecia aquela região. E aí minha filha foi comigo, passava 2 meses depois, meu marido e o meu filho, Bernardo, foram nos encontrar. E foi uma experiência muito interessante em termos de intercâmbio cultural, né? O país 60% muçulmano, então conhecer um pouco mais da religião muçulmana. E assim, é uma coisa que eu adoro trabalhar, então eu até me divirto trabalhando, mas é como você disse, tem que ter tempo. E eu gosto de meditar, fazer yoga, fazer minha musculação. Cozinho muito pouco, eu tenho muito pouca atividade em casa, porque meu marido gosta de cozinhar. Opa! Então... Doutora Tati, pelo relato da senhora, dá para mostrar que a senhora realmente é uma pessoa muito agitada. Mas dizem que com a passagem do tempo, depois dos 50, 60, que é o seu caso, a gente dá uma relaxada, mas não é o seu caso, né, doutora Tati? E pelo exemplo do meu pai, com 93 anos, em plena atividade, então, assim, eu acho que eu digo até que quando eu me aposentar, eu vou continuar trabalhando para a Unicef como voluntária. Porque, assim, eu tenho um amor muito grande pela organização, eu acho que o trabalho que é feito é muito lindo e tem tanto o que fazer, né? E aí eu fico pensando, óbvio que daqui a um tempo eu vou realmente sentir mais. Hoje eu já sinto um pouquinho o peso da idade, uma dor numa articulação aqui, outra ali. Mas aí eu estou fazendo, inclusive, musculação, assim... Por mais que eu goste de trabalhar, eu preciso entender que tem hora que tem que parar para respirar, para meditar, para fazer uma yoga, para fazer uma musculação, né? E para assistir um filme, assim, deixar a mente mais lenta, assim, mais liberada, porque eu gosto muito de ficar criando coisas. Tem gente assim, para de criar, por favor. Você já ligada no 220. Ligada no 220, mas, assim, tenho muito cuidado com a minha alimentação. Adoro comer fruta, verdura, cereais. Tenho uma constituição, graças a Deus, não tenho tendência a engordar. Né? Apesar de depois de uma certa idade, a gente começa a perceber que está com mais facilidade para engordar. E eu caminho um pouco mais, malho um pouco mais para compensar, né? Mas assim, tem um exemplo, meu pai realmente também come muito saudável. Ele disse que o segredo dele, dos 93 anos, eu vou dizer aqui no seu programa, é aveia com mel, aveia em flocos com mel de abelha. É a sobremesa dele, após o almoço. Come muito tomate, pepino, ele adora verdura, né? Mas assim, ele inclusive veste aquela roupa, né? E a tangerina do pomar dele, ele veste aquela roupa e vai no apiário para tirar o mel, mesmo nos 93 anos, assim. E ele é uma inspiração para mim. A minha mãe também, assim, que é assim, a doçura da a minha mãe já faleceu. Mas era aquela pessoa de uma doçura, uma pacifista, e eu acho que eu herdei dela também esse lado, assim, eu não gosto de conflito, eu faço tudo para que não haja conflito. Meus filhos já sabem, eu digo assim, sempre vamos tentar resolver as coisas no diálogo, nunca alterar a voz, né? Eu acho que
são raras as oportunidades, a gente precisa alterar a voz. Eu acho assim que essa sensação de estar bem com você, né, de estar feliz, ajuda a não ter conflito com o outro, né? E assim, eu tento sempre, se eu tiver... É raro também que eu esteja irritada, mas se eu estiver irritada, é melhor me afastar das pessoas para não comprometer o bem-estar das pessoas, né? Então, eu acho que essa coisa de se cuidar, eu acho que eu preciso até me cuidar mais, preciso dormir mais. Eu dou um pouco. Doutora Tati, a senhora falou aí no seu pai, 93 anos, seu Bernardo, né? É. Então tem um vídeo dele, né? Ele é dentista, ele trabalhou durante muitos anos como dentista. Ele saiu do interior do Ceará, foi se formar em Curitiba, ajudou a fundar uma cidade no Mato Grosso, depois voltou para o Ceará. E trabalhou como dentista há muitos anos, inclusive fazia cirurgias complexas. Mas ele gosta mesmo de ser fazendeiro. É de estar lá no meio da natureza. Cuidar dos carneirinhos. Estamos vendo aí as imagens do seu Bernardo, 93 anos, com essa vitalidade toda. Uma disposição, é. É a sua inspiração, né? Minha inspiração. A senhora se imagina com 93 anos, doutora Tati? Eu faço tudo para isso. Inclusive, uma outra coisa importante, que às vezes eu acho até que eu exagero, são os exames preventivos, né? Eu gosto muito de fazer, por exemplo, anualmente faço minha mamografia, faço ultrassom de mamas, porque assim é um dos cânceres mais frequentes nas mulheres, né? Essa coisa de fazer check-ups, né? E eu acho até que a prevenção é a melhor forma, mas né? assim, óbvio que a gente também não pode fazer exames de forma desnecessária, porque o sistema não aguenta, nem o sistema público, nem o sistema privado. Mas assim, dentro de um bom senso, eu acho que assim, ir sempre ao médico, verificar a pressão. Hoje em dia tem os aparelhos que você verifica em casa, né? Especialmente para quem é hipertenso, que tem que fazer um monitoramento dessa pressão. Mas outra coisa que eu tento muito é me cuidar, fazendo meus exames, porque se você diagnostica as coisas com antecedência, é mais fácil. Aí talvez eu possa chegar aos 93 anos. Eu acho que vai chegar, viu, doutora Tati? Com a paciência, a leveza da sua mãe, a agilidade do seu Bernardo, teremos a doutora Tati aí voluntária no Unicef, no rádio, na TV e muitas coisas. A questão da espiritualidade tem um peso na vida da senhora, mas só vai responder depois do intervalo, perfeitamente, tá bom? Viver Mais volta já já. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Seguindo aqui, tomando café, Sim. Conversando com a doutora Tati Andrade, essa médica pediatra, doutora em saúde pública, hoje no Unicef. A senhora médica pediatra, trabalhando com criança, disse que tinha 2 filhos. Eu deixei lá a questão da espiritualidade que a gente fala já. E vovó, deseja, já tem netinhos? Sim, inclusive a minha tese de doutorado foi o valor social da criança. E eu fui estudar qual era a razão que as pessoas têm filhos, né? E são muitas razões, Mas assim, um fator que eu considero muito importante é você ter quem cuide de você na velhice. Então, uma coisa que me preocupa, meus filhos ainda não são casados, não têm filhos, mas eu espero que eles tenham filhos. É uma decisão deles, né? A decisão de ter ou não filhos, mas eu realmente quero muito ser avó. Não agora, eu acho que eles estão numa fase muito importante da carreira deles, profissional, e por mais que a gente ache muito bom ter filhos, precisa ter tempo para cuidar dos filhos. Precisa ter tempo para educar foi mãe deles com a idade deles, né? A Carolina eu tive com 30 anos. E o Bernardo com 31. Né? E uma coisa até que eu digo muito assim, as pessoas que vão fazer mestrado, doutorado, façam enquanto não tem filho, porque você precisa ter tempo para dedicar aos filhos.
Óbvio que tem a questão da qualidade do tempo, né? Algumas pessoas têm muito tempo, mas não é de qualidade. Então, eu digo, quando assim, meus filhos eram pequenos, apesar de muito ocupada, eu chegava, eu tirava o sapato, eu lavava a mão, sentava no chão, ia brincar com eles, ler para eles. É a qualidade do tempo, né, doutora Você Tati? está inteira enquanto está com as crianças, não está assim, aqui, sentada no chão, mas no celular, ou lendo uma revista, não. Você está ali, você está concentrada, Focada, participando da atividade com eles. Vamos falar de espiritualidade. Essa tranquilidade que a senhora herdou da Dona Maria, né? A sua mãe. O que ela tem a ver com a espiritualidade? Tem a ver. Minha mãe era uma mulher assim que tinha uma fé muito grande em Deus, né? E a minha avó, Doninha, que morreu esse ano com 103 anos. Meu Deus a do minha céu, avó, a família longeva. A avó Doninha, mãe da minha mãe, ela morreu com 103 anos, até pouco tempo antes de morrer, lúcida, né? Falava no celular, conversava no celular com a gente. E, assim, todas pessoas, assim, de muita fé. Sou de uma família, assim, muito religiosa. Depois eu fui para os Estados Unidos, morei com uma família protestante, uma família que frequentava a igreja batista. E eu tive uma influência muito grande dessa família em aprender a ler a Bíblia, aprender a estudar a Bíblia. E, assim, então eu tenho o costume de orar antes de comer, antes de dormir. Né, a questão da gratidão, né, doutora Tati? Crer em Deus, assim, crer, assim, que... Essa coisa de você sempre achar que vai ter uma saída, né? Eu acho que essa fé, esse otimismo, essa esperança me ajuda muito a acreditar nas coisas. Eu brinco com ele assim, eu acredito na ressurreição dos mortos, eu acredito em tudo. Então, assim, é difícil ser uma coisa que diga assim, eu não acredito. Quando alguém assim, vem com algum problema muito sério, espera ainda, vamos encontrar uma saída, porque tem uma saída. E eu acho que isso motiva a gente, né? Assim, as pessoas muito pessimistas ou que não têm esperança, tudo, sofrem, né? muito mais. Sofrem muito mais. Porque elas, inclusive, elas sofrem por antecipação, né? Antes de acontecer. Que é outra coisa da ocupação prévia. Eu até sou muito preocupada. E às vezes eu digo assim, gente, eu não posso estar preocupada porque eu tenho muita fé em Deus. E a minha fé em Deus tem que me deixar menos preocupada. Minha mãe era o meu exemplo de dedicação, assim, a família, a fé em Deus, assim, era minha mãe. Hoje ela é nome de escola, ela teve uma representatividade muito forte em Tauá, foi né? inaugurada uma escola e, inclusive, como eu acho importante quem frequenta uma escola ou um equipamento público saber quem foi aquela pessoa que deu o nome àquele equipamento, a gente escreveu um livro, né? Eu escrevi um livro com apoio da Dauana e da Socorro Racioli na supervisão e diagramação da André Araújo, que eu sou fã, assim, uma profissional, tanto a Socorro, a Cioli como a Dauana. Assim, então, esse livro, as crianças que vão na escola, leem esse livro para saberem quem foi a professora Maria Gomes. E o livro está estampado lá nas paredes da escola, os desenhos do livro. Porque é importante, né? Assim, se você vai frequentar um hospital, uma praça, foi, né? não sabe, né, quem foi aquela pessoa que deu o nome, então eu achei importante esse reconhecimento. E o nome do livro é A História da Maria, de Menina Rainha, porque ela foi rainha, a primeira rainha do Clube de Itauá, que é o Triciclube. Olha, doutora Tati, eu não tenho dúvida que a senhora vai viver mais de 100 anos e o segredo dessa família, dessa longevidade, não é só a tangerina não, viu? E o mel com aveia. E o mel com aveia. Eu estou olhando aqui para a senhora essa pele, a senhora cuida de alguma forma? Eu quero a receita da pele aí, doutora Tati. Olha, eu acho que o único cuidado importante que eu tenho é de não dormir com o rosto maquiado. Tirar bem, lavar bem o rosto e tal. E não tomar sol. Né? Não tomar sol. Às vezes eu acho que, assim, tô pálida demais. Mas, assim, não faço procedimentos. Mas, sim, tem uns cremezinhos, né? Tem que usar uns cremezinhos. Assim, às vezes a gente vai para um casamento, uma recepção, chega tarde. Mesmo muito tarde, muito cansada, eu não bebo. Então, acho que é um outro fator importante. Tomo muita água, né? E tomo meus chás. Gosto de tomar chás. Mas eu não durmo sem lavar o rosto, sem hipótese alguma. Chegar aos 61 anos, né? A senhora fez esse ano, que dia que a senhora fez? Fiz no dia 13 de setembro. 13 de setembro, 61. 61. Já pode estacionar, já tem vaga, né? Já tenho vaga. Quais são as delícias de ter 61, doutora Tati? Bem, agora, inclusive com a pandemia, né? Assim, as pessoas com mais de 60 anos têm alguns privilégios, né? Vai voltar mais cedo, tem a vaga no estacionamento, tem a vaga prioritária lá no supermercado.
Mas assim, eu nem sinto muito que às vezes eu na maioria das vezes, se tiver outra vaga, acho que dificilmente eu uso a vaga do idoso, porque eu penso assim, eu ainda estou me deslocando muito bem, né? Me locomovendo muito bem, então deixar para uma pessoa que tem mais necessidade, ou tem mais idade, né? Não sei, talvez eu não queira também declarar que eu tenho mais de 60. Se a velhice é uma coisa que lhe assusta? Não me assusta. O que me assusta realmente é adoecer, né? Assim, e ficar com algumas, por exemplo, óbvio, a questão das articulações é uma preocupação, porque assim, eu entrei na menopausa cedo, não fiz reposição hormonal por opção. A reposição hormonal, né, artificial, ela tem algumas questões que precisam ser muito bem acompanhadas. Então, realmente, algumas pessoas que fazem reposição hormonal, elas até conseguem se manter mais jovens, né? A pele fica mais hidratada, o cabelo. A senhora está mais ótima, vivacidade, não precisou. Né? Mas eu as tangerinas estão lhe fazendo bem. As tangerinas, a aveia, o meu diabetes. A tecnologia, a senhora se envolve, está nas redes sociais? Sim, sim, tá? sim. Então, sim. Diga aí, doutora Tati, como é que ele acha? Tati Andrade, tanto no Facebook como no Instagram. Eu perguntei, doutora Tati, porque nós também estamos nas redes sociais, temos que estar, né? Isso. O Viver Mais tem um canal no YouTube. Excelente. A senhora tem que se inscrever lá, Viver Mais com Ian Gomes. Seguir a gente também, Ian Gomes Jornalista, no Instagram, vou lhe seguir. E acompanhar a gente. Eu já sigo você no Instagram. Já, então vou lhe seguir também. E também no Facebook. Foi uma alegria, doutora Tati. Eu também adorei. Tanto tempo, adorei, né? Quero voltar aí. Vamos voltar, sim. Muito tempo aqui de amizade, muito tempo distante, mas o afeto muita admiração por você, né? Pelo seu trabalho, viu? Acho que assim, uma das grandes comunicadoras do Ceará e foi um prazer muito grande estar aqui com você. Obrigada, doutora Tati, foi um aprendizado. Nesse clima de carinho, de amizade e afeto que o Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro, combinado? Apoio Cultural. Chegou Reserva da Família Santa Clara. A diferença é clara.